Olá a todos, olá a todas. Eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor de língua portuguesa e é uma imensa alegria poder estar aqui nesse encontro, nessa retomada desse projeto, o Vitória Ensina em Casa, nesse momento precioso, né, em que podemos de alguma maneira articular os conhecimentos com o currículo, né, escolar, mas para além desse currículo, a gente estender aqui algumas experimentações, né, algumas ideias aqui com vocês, para que vocês possam trocar figurinha com os professores, as professoras de vocês, a partir do espaço da sala de aula. Tá? O conteúdo de hoje é uma extensão daquilo que vimos nos momentos anteriores sobre variedades linguísticas e preconceito linguístico. O que vem a ser preconceito linguístico, né? A gente vive numa sociedade tão diversa, né, heterogênea, e vez ou outra nos deparamos com essas diferenças, né, com essas recepções que muitas vezes não são as melhores, né, do ponto de vista da cor da nossa pele, não é? Só para dizer o mínimo, né, só para fazer uma abordagem aqui mais suave. E isso também acontece, ou seja, esse preconceito, ele acontece também com a maneira como nos comunicamos, né? Com a maneira com a qual muitos falantes se deparam. Vamos entender melhor o que vem a ser isso. Antes eu quero trazer aqui para vocês o nosso conteúdo, né, digamos assim, programático, a ementa dessa aula e os objetivos de aprendizagem, né, dessa aula aqui agora. Os objetivos é discutir os reflexos do preconceito linguístico na sociedade brasileira, né, e informar a vocês, educandos, né, a respeito da existência do preconceito linguístico dentro e fora da sala de aula. Né. Também despertar no educando a consciência crítica a respeito da necessidade de combater o preconceito linguístico, porque como qualquer outro tipo de preconceito, não é algo danoso e que deve ser de fato, né, abolido e extirpado. As habilidades aqui é relacionar a variedade linguística utilizada ao contexto, relacionar marcas específicas da oralidade às marcas correspondentes na escrita, compreender a variação linguística como forma de realização da língua em diferentes contextos, empregar o registro linguístico, né? Aquilo que vimos no início, uma linguagem mais formal, menos formal, né? Adequado a determinada situação comunicativa e reconhecer recursos linguísticos de estruturação de enunciados expositivos, né? E aí tem muito a ver com a escolha das palavras, né? A escolha lexical, o uso de termos técnicos, a estruturação sintática. Então vamos lá. Nós temos aqui, não é, preconceito linguístico. Vocês estão acompanhando na tela que o preconceito linguístico, né, temos aí, tendo tantas variações e nuances, né, podemos ver que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado, né, de expressão, sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido, né? Então eu tenho por hábito, né, parafrasear o Evanildo Bechara, né, o gramático Evanildo Bechara, que ele disse que a gente precisa ser poliglotas em nossa própria língua, ou seja, a gente precisa ter a capacidade, né, de falar diversas línguas dentro de uma única língua, que no caso aqui é a língua portuguesa. E essas várias línguas, elas são, digamos, formadas exatamente a partir desses vários falares. Um falar que obedece, vamos dizer assim, é mais obediente à gramática normativa, e há outros falares, há outras formas de comunicação que são subversivos, não é? Que estão mais atrelados a uma maneira, a um jeito de falar, não é? Informal. Tá? Então é muito importante que a gente compreenda isso, que para cada contexto existe um jeito e uma maneira diferente de falar, de se comunicar. E isto também tem a ver com em ser poliglota na nossa própria língua. Ok? E aí, olha, a gente tem alguns exemplos nessa ilustração, né? Em que a gente tem o oxente, o guri, o uai, o mano.
Então, são palavras, são expressões que são utilizadas nas mais diversas regiões. Oxente, por exemplo, é uma expressão muito popular, né? Muito utilizada na nossa região, na região Nordeste. Jaguri é uma expressão mais do Rio Grande do Sul. O uai é uma expressão mais mineira. E o mano é uma expressão, digamos assim, mais paulista, né? Então, veja, um país tão diverso, né, e continental como é o Brasil, por exemplo, comporta diversos falares, diversas formas, né? E a gente não pode ser preconceituoso linguisticamente falando, não é? Com essas maneiras, né? Com esses falares, como já havia dito. Adiante aqui a gente tem o seguinte: apesar disso, né, as diversas maneiras de expressar-se ganham status de maior ou menor prestígio social baseado em uma série de preconceitos sociais, né? Aquilo que eu havia dito a vocês. Então, se eu, por exemplo, desobedeço as regras de concordância verbal, por exemplo, né, de concordância nominal, seguramente essa minha fala ela vai desfrutar, né, de menos prestígio em relação àquela fala, né, que digamos assim, é mais escorreita, né? Segue ao pé da letra o que está ali prescrito na gramática. Não é? No entanto, num contexto de informalidade, né? Num contexto em que estamos aqui falando com gente com qual temos intimidade, né? Eu conversando com a minha filha, ou conversando com a minha esposa, ou com um parente, com um amigo, com alguém muito próximo, muitas vezes, se eu for pegar, né, ao pé da letra as regras gramaticais, a fala vai ficar muito empolada, vai ficar muito formal e, por conseguinte, vai ficar algo muito mecânico, né? Perdendo aí, digamos, a naturalidade, ok? Então, olha só, as variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo com algum tipo de status social ou a regiões tidas como desenvolvidas tendem a ganhar maior destaque e preferência em relação às variedades linguísticas ligadas a grupos de menor poder aquisitivo, ou seja, são os grupos marginalizados que estão aí na periferia, né, desse status quo, né, ou seja, do establishment, né, ou seja, daquilo que está estabelecido, daquilo que é considerado padrão, né, e se eu fujo dessa norma padrão, eu estou ali, na verdade, na periferia, na margem, por isso que ele chama marginalizados e que sofrem, portanto, preconceitos, né? E que são estigmatizados, né? São pessoas que são vistas de um jeito meio diferente, ok? E a ideia é exatamente combater isso, né? E especialmente na escola, a gente precisa ter um respeito, né, por quem fala desses modos que não estão, digamos assim, conectados com a norma padrão. Por quê? Porque a gente também precisa levar muito em conta o contexto, né? Quem fala, né? Quem é que está dizendo aquilo e daquele jeito? Essa pessoa teve a oportunidade de escolarização, né? Teve a oportunidade de frequentar a escola, então isso precisa ser levado em conta também, ok? Então nós temos aí, olha, uma tirinha, que aí eu vou me reportar aqui, tem um casal, né, e olha só, a moça está cheia de expectativas, né, com esse rapaz, mas aí tem uma hora que ele vai falar, ele vai ter que abrir a boca, e aí ele diz: oi, tem problema de nós bater um papo? E aí ele fica sozinho, porque aquela nuvenzinha ali, né, é um sinal, né, das HQs, em que a menina correu, né, correu dele, foi embora. O que significa, na verdade, essa tirinha? O que ela quer dizer? Qual é a mensagem que passa? É que ela criou uma expectativa, mas a partir do momento que ele abriu a boca e não a correspondeu, porque, em tese, ela esperava que ele falasse um português padrão e ele não a correspondeu, ela foi embora e ele está ali com a cara de assustado, um misto de tristeza, né, e susto, né? Então essa é a graça da tirinha, mas que revela, na verdade,
esse preconceito linguístico estabelecido. Okay? Então, olha só, desenvolve-se assim o preconceito linguístico, né, que se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor assim muito negativo, né, ao modo de falar diferente, ao modo de falar que não é padrão, e ao modo de falar daqueles que se configuram como os melhores, né, vamos dizer assim. Então, o preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais, né? Então, a partir do momento que eu sou discriminado pela cor da minha pele, a partir do momento que eu sou discriminado pela minha religião, a religião que eu frequento, né? Ou pela minha condição socioeconômica, né? E isso é uma discriminação, isso se configura num preconceito muito evidente, muito claro. Mas também quando eu sou ignorado pelo meu falar, pela minha abordagem, pela minha maneira de me comunicar, né? Ainda que isso sendo dito em um tom de brincadeira, em um tom jocoso, não é? Mas isso se configura, não é? Num preconceito, numa discriminação e que deve ser evitado, tá? Então nós temos aí, olha, quando isso acontece, você meio que constrange o seu interlocutor, não é? O seu receptor, ou seja, você é um emissor, não é? Está emitindo ali, não é, um sotaque, uma palavra que não está de acordo com a norma gramatical, né, como vimos na tirinha anterior, problema, né, pro quê, pro mod. Então, se você incorre em algum equívoco da grafia ou da própria fonética, né, dessa palavra, né, então você digamos aí, ignorado, né? E as pessoas começam a não... veja ali a interrogação, né? Não é? Então, tem um misto de coisas aqui que a gente pode observar nessa imagem, né? Ou seja, você meio que tornou, né, o outro incapaz de reproduzir, de dizer aquilo que pensa. Porque se ele abrir a boca, né, ele vai ser motivo de chacota, vai ser motivo de gargalhada. Então o outro fica introvertido, né, fica numa situação de constrangimento. E aí tem essa tarja aí, ele tem que se manter com a boca fechada aí o tempo todo, porque se ele abrir a boca, ele corre o risco de virar chacota. Ok? Então, ó, diz aqui o seguinte: no entanto, ao estudarmos as variações linguísticas, percebemos que não há uma única maneira de expressar-se e que, portanto, não há apenas um modo certo. A língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores, né? E antes de tudo, ela deve cumprir o seu papel de expressão, ou seja, é importante demais que você se comunique. Não adianta você falar bonito, né? Você ter um domínio gramatical, se quando você vai falar com seu interlocutor, né, você não é capaz de dizer aquilo que você está pensando, você não é capaz de comunicar, né? Então não valeu a pena, não importa se você tem um domínio da gramática, mas se você não tem um domínio sociolinguístico, né? Então, antes de tudo, ela deve cumprir esse papel de expressão, sendo compreendida pelos falantes e estando adequada aos contextos e às expectativas no ato da fala. Dessa forma, o ideal do preconceito linguístico, que gera juízo de valor às diferentes variações linguísticas, não deve ser alimentado. A gente precisa abandonar isso, não é? E isso precisa começar, obviamente, a partir da escola, né? Nós, professores, precisamos estimular muito, não é, essa capacidade comunicativa dos nossos estudantes sem censura, não é? E os estudantes, os colegas com os seus colegas também, não é? E aí a gente vai, digamos assim, criando, né, fundando uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade melhor. Então, olha só, nós temos aqui uma imagem, né,
em que nós temos ali um jornalista, um repórter, ele se socorre, ele se vale, vamos dizer assim, da norma padrão, né? Ou seja, da gramática normativa, e aí utiliza aí uma linguagem formal, ok? Obviamente que, vez ou outra, né, ele se depara com um entrevistado, com alguém ali, ó, que ele está entrevistando, que pode trazer uma linguagem informal, porque essa pessoa que está dando a entrevista, ela não tem esse compromisso, né, profissional, jornalístico, né, de dar uma informação seguindo a prescrição da gramática, né? Mas o jornalista, sim, esse tem que seguir essa norma padrão, mas sempre respeitando essas diferenças. Então aí diz o seguinte: uma diferença importante é aquela entre linguagem formal e linguagem informal. A situação em que nos encontramos define o tipo de linguagem que usaremos. Primeiro, pensemos no conceito de norma padrão, que tem as suas convenções da língua, que criam regras gramaticais e que buscam nortear o seu uso, de modo que falantes de uma mesma língua, apesar das variações existentes, consigam entender-se por um padrão comum a todos, não é? Então, é por essa razão que muitas vezes o jornalista, né, ele precisa ter uma norma, seguir a norma padrão, porque essa fala, esse comunicar desse jornalista, ele vai ser, ele pode alcançar diversos públicos, né, e diversas regiões, né, com as mais variadas formas, né, de comunicação. Então, essa maneira padrão tem que ser obedecida, ok? Então, quero trazer aqui mais uma informação que diz assim, olha, assim, um jovem nascido no Acre, ele conseguirá comunicar-se com uma senhora que viveu em Santa Catarina, baseado nas regras comuns da norma padrão da língua portuguesa. Né? É claro que lá no Acre, né, num extremo do país, existe uma maneira própria, peculiar de se comunicar. Já lá no sul do país, em Santa Catarina, os sotaques, né, e muitas palavras, são muitos objetos, muitas coisas são nomeadas de um jeito outro, né, de uma forma diferente. Mas aí ele precisa colocar debaixo do braço aí, né, só para usar essa metáfora, né, de pegar a gramática e levar a cabo, né, ou seja, levar a gramática como esse objeto a ser perseguido. Então, do mesmo modo, grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV ou mesmo youtubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado. Okay? Então, olha, nós temos aqui essa charge, né? Vamos ampliar aqui. E aí o papel higiênico, né? Diz, miga, estou impressionada como você emagreceu. O que você fez? Veja que é uma linguagem informal, né? Miga, né? Que é uma redução de amiga, né? Estou impressionada, porque o tô já é uma redução também do estou, né? Como você emagreceu e o que você fez? C aí, né? É uma linguagem que muito identificada, vamos dizer assim, com o mineirês, né? Que a gente viu nas aulas anteriores sobre variedade linguística. E aí, ó, o papelzinho, né, que dá apoio ao papel higiênico no meio ali, né, a outra personagem diz, Activia, muito Activia, né? Ou seja, te remete logo, nos remete logo a um iogurte, né? Que tem como premissa exatamente uma atenção, né, à flora intestinal. Então, você vai ali fazer a digestão, né, e as necessidades, né, fisiológicas de maneira regular, ou seja, o Activia faz isso, então você não vai ficar com essa sensação, né, digamos assim, de peso, né, muito cheia, né? Você vai ficar ali sequinha, esvaziada. Então, o segredo dela ter emagrecido foi ela ter tomado aí Activia, né? Estamos fazendo aqui uma propaganda de um produto, mas na verdade é uma charge, é um cartunzinho mesmo para exemplificar, não é?
essa ideia, né, da palavra, né, da mudança da palavra, e ao mesmo tempo a gente brincar um pouco, né, com esses sentidos, com esses variados sentidos e essas linguagens, né, verbal e não verbal. Okay? Então vamos adiante aqui. Então diz aqui o seguinte, olha, um contexto mais casual, né, como uma reunião com amigos ou um almoço em família, pede uma expressão coloquial, gente. Não adianta eu chegar no almoço com os amigos, com os colegas e abrir a gramática para seguir aquilo ali. Fica uma coisa muito falsa, muito chata, né? Muito pesada. Então, um almoço entre amigos e famílias pede leveza, né? Então, por mais respeito que haja entre você e sua família e amigos, você não utilizará palavras ou construções gramaticais muito rebuscadas. Aqui há mais liberdade na maneira de falar. Por isso você utiliza uma linguagem informal que pode permitir o uso de gírias, de frases feitas. Quando eu digo frases feitas, são aquelas frases, digamos assim, aquelas expressões idiomáticas, né? Por exemplo, cada macaco no seu galho, ok? Quem tem boca vai a Roma, né? Então, essas frases feitas, né? Ou interjeições de abreviações, de desvios gramaticais ou menor preocupação em seguir a norma padrão, tá certo? Já o contexto formal, né, como reuniões profissionais, discursos ou ambientes acadêmicos, exige o uso da linguagem formal, aquela que se preocupa com a norma padrão e suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. É importante que se siga aí detalhadamente essas regras. Além disso, a fala torna-se polida, né, e clara, e mesmo a escolha das palavras é feita com o maior cuidado, ok? Então nós temos aqui, olha, um poema do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, que é um poeta modernista, e para aproveitar aí, né, o momento, o modernismo neste ano celebra o seu centenário, né? É importante a gente lembrar da Semana de Arte Moderna de 1922, e o Oswald de Andrade ele foi, digamos, um dos poetas, um dos escritores mais célebres e importantes. Por quê? Porque ele quebrava essa coisa, né, do português muito formal, que o Olavo Bilac trazia, que não o Raimundo de Oliveira também trazia no parnasianismo, o que as escolas simbolistas, ou seja, o que aqueles escritores do século XIX deixaram para a gente também como legado, que era importante, claro, mas o Oswald de Andrade ele queria agora fazer uma desconstrução da linguagem e uma aproximação entre essa linguagem, né, que estava ali na literatura, e a linguagem do povo. E aí ele traz um poema que se chama Vício da Fala e diz: para dizerem milho, dizem mio, para melhor dizem melhor, para pior, pior, para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhados. Olha a brincadeira que ele faz aí, não é? Com essa que o Oswald de Andrade, que era um piadista, né? Ele fez a partir desse poema, né? Ele traz aí para a gente o vício da fala, não é? Que uma palavra é escrita de um jeito, mas normalmente, via de regra, a gente tem ouvido e escutado essa palavra de um jeito mais coloquial, né? Com supressões, com retiradas de algumas letras ou de algumas sílabas, né? E isso ele chama de vício da fala, mas é um vício da fala bem-vindo, porque ele diz ali, vão fazendo telhados. Esses telhados é que vão construindo de alguma maneira, né, a nossa cobertura, né, linguística, que nos protege, né, quando nos deparamos com outras, vamos dizer assim, situações. Ou seja, é o único telhado que o falante tem para se comunicar, para se falar, para se proteger da chuva. No caso aí, para se proteger de uma abordagem, de uma maneira de uma pergunta. Então, é a linguagem. A linguagem tem essa prerrogativa, né? Ela nos dá essa prerrogativa. Se a gente não se comunica, fica muito difícil. E aí, o poema evoca muito esse valor, ok? Bom, gente, então é isso.
desejo demais que vocês tenham aproveitado e tenham gostado dessa explanação, e que vocês estudem, se dediquem, conversem com o seu professor, conversem com a sua professora, para a gente, de alguma maneira, construir uma sociedade, como já disse anteriormente, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade melhor, né? Sem preconceito, especialmente sem preconceito linguístico. Na próxima aula a gente vai ter uma proposta de redação, né? Aproveitem, estudem, conversem com o professor, com o seu professor, sua professora, como disse. Até lá, até o próximo encontro. Um abraço.